Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto continuando sobre os números, né? Que nós vamos entrar em conjunto dos números naturais. Nós temos hoje para apresentar o sistema de numeração. Então, dentro do sistema de numeração, nós temos os números naturais que nós vimos no domingo passado. E, nesse sentido, nós sabemos que eles são representados por símbolos. E esses símbolos são os próprios algarismos, que vai de 0 até 9, cada um deles representando a sua quantidade. Combinados, eles vão montando outros números dentro do sistema de numeração. E esses números receberam o nome de algarismos indo-arábicos. Agora nós vamos ver também o sistema de numeração romana, né? Vamos recordar um pouquinho a respeito disso. E aqueles que ainda não conhecem, vamos ver agora. Então, os números romanos são aqueles números que mostram para nós os séculos, algumas formas escritas em que eles são usados ainda hoje. E eles têm algumas características. Então, por exemplo, um pauzinho representa o número 1. O V representa 5. O X é o 10. O L é 50. O C, 100. O D, 500 e o N, 1000. Isso é importante saber, porque cada um dentro da sua classe vai representar a sua quantidade. Então, vamos supor que eu queira representar os números romanos de 1 a 10. Bom, de 1 a 10 eu já vou ter aqui o número 1, que é um pauzinho. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, como é que eu sei que aqui é o 1? Porque foi dito, foi representado que um pauzinho é o 1. E o 2? O 2 seriam as duas coisas juntas, os dois pauzinhos. Então, os dois pauzinhos seria o pauzinho 1 mais o outro pauzinho formando o 2. O 3, 3 pauzinhos ou os algarismos que a gente está representando aqui, né? Nos indo-arábicos, 1 mais 1 mais 1. 4. O 4 vem um pauzinho, depois o V. Então, isso quer dizer que é o 5 menos uma unidade, por isso 5 menos 1. O 5 é o próprio 5, já representado aqui como nomenclatura. O 6 seria o 5, que é seria o V, mais um pauzinho. O 7, o 5, que é o pauzinho, o V, né? E os dois pauzinhos, 1 mais 1. O 8 seria o 5, mais 3 pauzinhos, 1 mais 1 mais 1. O 9, aí seria o número antes do 10. Então, seria um pauzinho e o 10. Então, se ele vem antes, ele é subtraído. Então, é o 10 menos 1, é o 9. E o 10 é o propriamente dito 10. Vamos ver como é que fica, então, a parte das dezenas, ou seja, os próximos números aonde a gente combina, né? 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, e vamos ver como é que fica isso. Então, na parte das centenas, nós vamos ter o 10, o 20, o 30, o 40, o 50. Então, o numeral romano, como ficaria? Então, o 10 a gente já sabe que é um X. E raciocinando da mesma forma que nas unidades, o XX seria o 20. O XXX, o 30. Depois, não era para o 5, não era para o 4 não era o pauzinho e o V, então vai ser para o 40 vai ser o X e o L, que o L representa o 50, ou seja, 50 menos 10. E depois o LX, que é o 60, então vai somar, vai aumentar, então nós vamos ter o 50 mais o 10, mais 10 unidades. Depois, o 70, que seria o 50, mais o XX, então mais 10, 10. 80, que é o 50, mais 10, 10, 10. E o 90, que é a centena, que nós vimos logo no início da aula, né? Que é o C, que representa o 100, menos 10. Então, ele vai ser o 90. 100 menos 10. Essa é a forma de se representar a parte das dezenas nos numerais romanos. Vamos ver a parte das centenas, como se comporta. Vamos ver até 1000, já que nós colocamos no quadro essa nomenclatura toda para vocês. Na parte, então, da classe das centenas, nós vamos ter, né?
o 100, que a gente já viu logo no início da aula. Depois, para representar o 200, o CC, que seria o 100 mais 100. Então, dá para perceber que o raciocínio é básico. Ele começa lá nas unidades, do 1, 2, 3, 4, e vai formando da mesma forma, né, a combinação de classes. Então, CCC, que seria o 300, CD, já sabemos que o D é 500, então é 500, tira 100, então vai ser o 400, 500 menos 100. Depois 500, depois 600, aí acrescenta 100, por isso 500 mais 100. Depois 700, que é 500 mais 100 mais 100. Depois 800, que é 500 mais 100 mais 100 mais 100. E o 900, que é o 1000, que a gente representa por M, tirando 100. Então, M menos C, ou seja, 1000 menos 100. A classe dos milhares, como seria isso? Isso tudo é importante, porque a hora que você escreve um século, ou escreve um número bem maior, você vai precisar desse raciocínio para descrever qual o número, tá claro? Então vamos lá, classe dos milhares. Então na classe dos milhares nós temos o 1000, o 2000 que vai ser o MM, lembre-se, né, que repete da mesma forma que no esquema das unidades, né? Então, para representar o 2000 é o M mais o M, né? 1000 mais 1000. 3000, M. 4000, aí muda. Por que não vem um M tirando, né, um número antes, né, o 900? Porque, na verdade, nós precisamos de ter um número o mais simples possível. E foi isso que os romanos fizeram. Só que aí, para diferenciar do 4 que a gente conhece, é colocada uma barra. Por isso que quando a gente escreve, tem pessoas que têm essa mania, né? 1, 2, romano, não é que está errado, não vai ser considerado errado, mas não é correto escrever porque confunde por causa dessa barra. Porque essa barra representa o 4 na classe dos milhares. E se eu fizer isso, eu estou representando o 1 na classe dos milhares. Então eu preciso pensar, né, que essa barra representa a classe dos milhares. Então o 5 é a mesma coisa, 5 barra é 5.000, o 6 barra é 6.000, o 7 barra é 7.000, o 8 barra é 8.000 e o 9 barra é 9.000. É simples assim mesmo. Vamos ver exemplo para a gente poder montar numerais romanos e depois os exercícios. Então no exemplo, nós vamos colocar os números que ficam intercalados entre as classes de dezenas, as classes de centenas e as classes de milhares. Por quê? Porque nós só tivemos na teoria a base, né? Quanto representa o 500, quanto representa o 400, né? Então, como seria o 13? Né? Então, eu penso assim, o 13 ele tem a dezena, que é 10, mais a unidade, que é 3. Então, eu sei que 10 é um x e 3 é 3 pauzinhos. Logo, eu vou dizer que o 13 é x33. Então, não foi à toa que nós fizemos aquela forma de mostrar, né, o numeral romano, quanto ele representa e como ele é decomposto. Então, a gente decompõe o número e transforma em romano. Segundo exemplo, 34. Então, o que seria o 34 para nós? O 34 seria o 30 e o 4. 4 unidades. Então, 30 dezenas e 4 unidades. Como seria o 30 em numeral romano? Seria x, x, x. E como seria o 4? Nós aprendemos que ele é o 5 menos 1. Então, é o 1 e o 4. Logo, 34 é x, 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 pauzinho, v. Vamos ver mais um exemplo. Letra C, 99, por exemplo. Né? Então, 99 seria para nós quem? Seria o 90 mais 9 unidades. Como seria o 90? Seria o xc, ou seja, 100 menos 10. E como seria o 9? O 9 seria 10 menos 1, pauzinho. Então, já escrevi o número lá. xc, pauzinho, x. Esse é o 99. Letra D, 242. Então, vamos ver na classe das centenas como é que fica isso, né? Então, 242. Então, eu decomponho o número que eu estou lendo.
a centena, a dezena e a unidade. A próxima aula nós vamos mexer com essa parte do sistema de numeração, sobre essas classes, tá? Com os números indo-arábicos. E aí vai ficar mais claro ainda, né? Então, o 200 para nós seria o quê? O CC, ou seja, o 100 mais 100. O 40 seria 10, o 50 menos 10, né? O 50 menos 10, então 10 e o 50. E eu escrevo sempre o número menor na frente, porque eu estou querendo dizer que ele é uma unidade ou uma dezena a menos. E aí eu tenho 2, unidade. Então ficou C, X, L, pauzinho, pauzinho. É assim que se monta numerais romanos. Se vocês quiserem mais alguns exemplos, coloquem nos comentários e a gente, na aula de quarta-feira, grava algumas coisas mais na introdução da aula para poder relembrar e corrigir os exercícios, ok? Vamos lá, pessoal, vou passar os exercícios e na quarta-feira iremos corrigi-los. Então, os exercícios propostos são: escreva em numerais romanos o 174, o 345. E escreva com números indo-arábicos. Então, agora é o inverso, dá o romano e pede o indo-arábico. Não vou falar qual é, senão fica, né? A resposta do exercício não é justo. Só que nós temos aqui o x, o v e o 1, e aqui o x, x1 e x. Coloque em ordem crescente os números. V1, CM, 1V, XC, LX, MC, CX, CD, DC e XL. Uma dica aqui é você primeiro escrever os números de forma indo-arábica, colocar eles na ordem crescente e depois passar os numerais romanos para a ordem crescente. Uma dica que meu diretor disse nessa ideia da gravação agora é que colocaremos, né, C como 100, nós teríamos que a letra C vem de 100. Então fica mais fácil para vocês memorizarem, né, que C é 100. E também nós temos o M, né, que vem de milhar, 1000. Então a letra M representa o 1000. Acho que isso já ajuda a gravar um pouquinho quem é quem nessa história. Obrigada pela companhia de vocês. Até quarta-feira, quando iremos corrigir esses exercícios. Agradeço aos novos inscritos que estão aí no canal. Fiquem à vontade, coloquem nos comentários se tiverem alguma dificuldade. Aos inscritos já há algum tempo, desde que o canal iniciou, um grande abraço por vocês continuarem conosco no canal. Compartilhem e curtam a nossa aula se vocês gostaram. Obrigada, até quarta-feira.